Oi! Ei, olá! Conseguimos! Tudo bem? Às vezes tem que celebrar mesmo, porque é sempre uma incógnita. Verdade. Ô, Rafa, acho que não dá para fingir que eu não sou seu pai aqui, né? Pelos nomes, já nos Felizmente. autodeclaramos. Não é Não, prima, mas é filha mesmo. é Então, isso. filha, 19 horas agora, pontualmente como eu gosto que aconteça. Já temos 6 pessoas conectadas. Muita gratidão por estarem aqui, amigos. Vamos começar com a nossa live, falando com a Rafaela, que você já tem aí um pouquinho do histórico, né? Rafa, para começar a nossa conversa, queria primeiro agradecer muito, primeiro por você existir na minha vida, e Né? depois por estar junto nesse projeto que é tão importante, né, para nós e para tanta gente. Sim. E aí, para que as pessoas conheçam um pouco você, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional, para que as pessoas entendam como que você chegou onde você está hoje, né? Sim. Bom, então acho que é isso, né? Não tem como não falar que eu não sou sua Né? filha. As semelhanças nos falam por nós, na verdade. Até a Mas, data de nascimento é a mesma. exatamente. Dia e mês, né? É muita sincronicidade e Total, semelhanças filho. mesmo. Mas é isso, eu estou muito feliz de estar aqui, da gente ter essa oportunidade mesmo, da gente bater esse papo, mas ao mesmo tempo estar contribuindo aí para essa questão da saúde emocional, que é uma coisa que todos nós vivemos, né? A gente acho que todo mundo sabe de fato a necessidade do equilíbrio da saúde emocional, enfim. Então, é uma honra mesmo a gente poder ter espaço, né, e poder ter o que falar sobre isso. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, sou nutricionista de formação, então acho que os caminhos da vida eles se unem muito ao que eu busquei dentro da nutrição. Sou formada pela Unifesp, né? Eu acho que por ser uma faculdade federal, ela tem as suas vantagens, né? Os seus diferenciais. E um dos diferenciais que eu obtive na faculdade foi realmente me aproximar dos sistemas alimentares, né? Então, quando eu me aproximei realmente de entender da onde vem o alimento, né? Como que ele vem, qual que é o percurso que esse alimento faz, quais são os locais que têm maior quantidade de perdas, né? E tudo isso foi um olhar que me despertou em relação a isso, né? A saber qual é a qualidade do alimento que a gente está comendo, né? E a gente é muito aquilo, a gente não a gente come as nossas próprias escolhas, né? Então esse processo de conscientização ele veio com a faculdade, né? Ele veio como um presente que a faculdade me trouxe mesmo. E claro, as pessoas que me cercavam, né? Professores também que me inspiravam a seguir nesse caminho com essa visão. Depois de sair da faculdade, então, eu fui tentar a clínica, né? Que eu acho que é toda nutricionista sonha em ter o seu consultório, aquela coisa toda, mas não é tão bonito assim. A gente tem que batalhar muito, tem que investir uma grana e tal. E assim, tive uma pequena oportunidade e aí eu fiz um curso de vegetarianismo, veganismo, que foi o momento onde eu me dediquei bastante à nutrição, de construir planos alimentares, né, meio baseado na quantidade de proteínas, nutrientes, que pudessem contribuir realmente para essas pessoas ou fazerem a transição, né, da alimentação carnívora para a alimentação vegetariana ou do vegetarianismo para o veganismo, enfim. Então, eu tive uma experiência em relação a isso. E aí depois, nesse meio tempo, assim, queria fazer coisas diferentes, porque a educação nutricional sempre foi algo que me chamou muito a atenção, né? O processo da gente, como eu falei, entender de onde vem o alimento, tomar essa consciência,
para a gente fazer nossas escolhas, foi algo que me chamou muita atenção. E eu achava que se a gente começasse esse processo de conscientização com as crianças, isso teria um impacto sobre a vida inteira, né? Então, que é um dos momentos mais significativos quando a gente fala de construção de paladar, né? Paladar, de hábitos, de referências também. Enfim, então eu desenvolvi um pequeno projeto em duas ONGs aqui em Campinas, e esse projeto foi aplicado nesses dois lugares, era aulas práticas e teóricas junto com crianças. Então eu tinha que ter uma linguagem, né, muito particular em relação a isso, como falar de nutrição, como falar de alimentação com eles. Então foi super rico, porque no fim eu descobri que eu que aprendi mais do que eles que aprenderam comigo. É muito gostoso, né, essa troca, principalmente com as crianças, quando a gente fala de imaginação, quando a gente fala sobre, né, todos esses processos de aprendizagem. E aí, nesse projeto, foi onde me despertou o interesse em fazer uma pós-graduação em educação infantil. Então, me aproximei desse cenário da educação, que é muito maravilhoso, assim, tinha aulas com pedagogas, né? Então, era um cenário muito diferente do cenário que eu vivi dentro da nutrição. E aí eu vi quanto o processo educacional, ele também é um processo empático, né? Ele é um processo que você precisa se colocar no lugar do outro, né? No caso da criança, no caso da pessoa que está aprendendo, e com isso, né, você construir um novo caminho, uma nova trilha. Então, eu peguei muita referência disso, mas eu ainda queria permanecer na nutrição, apesar da vontade ser de dar aula em escola e tudo isso. Mas aí, a vida me levou para um outro caminho, fui trabalhar para botar dinheiro no bolso mesmo, acho que faz parte da vida, né? E no meio de todos esses sonhos, eu fui me aproximando bastante de uma nova abordagem que a nutrição vem construindo de uma maneira muito bonita, que é a abordagem comportamental, né? Então, nessa abordagem que a gente fala sobre o comportamento humano, ele entende muitos pilares da questão emocional, né? Das questões psicológicas, que a gente fala sobre o paciente, né? O cliente em si. E aí eu fiz um curso na Unicamp de aprimoramento em relação a essa questão, como a gente abordar e ter estratégias comportamentais, né? Às vezes instrumentos mesmo. Hoje dentro da nutrição já temos instrumentos que a gente reforça essa questão do comportamento, do sentimento, das emoções que se envolvem o comer. E através disso foi aí que eu falei, nossa, agora achei o meu lugar, né? Agora que eu falei, é isso. Eu quero essa abordagem, eu quero falar sobre isso e levar isso para a prática clínica, né? Então, hoje, eu considero realmente a abordagem comportamental sendo uma dos principais pilares do meu atendimento, especificamente, e do que eu acredito ser a nutrição. Eu acho que o ser humano ele é complexo, né? A gente hoje estuda essa questão da complexidade, e essa complexidade nos exige essa flexibilização. Porque chegou um tempo que eu olhava aquilo e falava, mas eu só vou ficar prescrevendo nutriente, vou ficar fazendo conta, vou ficar falando de quanto de carboidrato ele tem que comer, quanto de proteína. Eu falei, eu não quero falar só isso, né? Eu quero entender quais que são os hábitos dessa pessoa, entender quais são as necessidades individuais dessa pessoa e me adaptar, né? Adaptar o meu plano alimentar à realidade da pessoa e não ao contrário, né? Eu sempre achei muito errado, assim, tipo, você chegar no consultório e a pessoa já te dá um negócio meio pronto, né? Isso às vezes é comum.
mas o atendimento personalizado, individualizado, e hoje o que eu chamo de atendimento humanizado, ele é isso. É a gente conseguir juntos estabelecer metas, estabelecer objetivos e que falem sobre essa complexidade que é o ser humano. Ô, Mas acho que Rafa, é isso. isso. Você já me deu a deixa para a segunda pergunta, que é essa sua forma de trabalhar, essa sua abordagem decorrente dos estudos todos que você fez, como que isso se conecta com o programa que nós temos hoje, que chamamos de nutrição consciente? Como que você consegue levar isso para as pessoas? Sim. Acho que eu fui falando um pouco, né, já, mas um dos pontos mais importantes, que é a questão que a gente chama aí de objetivo, da clareza mesmo, do que a gente pode entregar com esse projeto, com essa iniciativa, é a questão da autonomia. A autonomia alimentar, que a gente chama. E isso, a autonomia, é para a gente fazer as nossas próprias escolhas, sabe? E como que a Hum, gente faz essas escolhas? Sabendo, com informação, né? Você, no seu dia a dia, tem uma breve noção. Hoje, todo mundo tem acesso ao que é alimentação saudável, ao que é uma alimentação equilibrada. Eu não estou hoje, eu sei que eu não falo com leigos a respeito de alimentação. E outra, você tem hum, também aquelas coisas que você gosta, que você tem os seus hábitos, os seus históricos, a questão familiar, né? O que você trouxe da sua família, as questões culturais, né? Então, assim, dependendo da região do Brasil, isso muda, o seu hábito alimentar ele muda. Enfim, uhum, então essa complexidade do ser humano, ela tem que ser acolhida para que a gente possa desenvolver essa autonomia, de fazer as suas escolhas mais conscientemente. E o que eu falo dessa questão do consciente, né? Que vem muito de encontro com o nome do consciente. Que nada mais é do que você saber entender um pouco o que o seu corpo está querendo dizer, né? O que o seu corpo ele está te dando de sinais, né? Então, por exemplo, né, um exemplo muito clássico na vida de todo ser humano é a questão de que quando você come alguma coisa em excesso, vamos dizer, seu intestino ele vai dar um grito, né? É uma das primeiras coisas que a gente mais consegue perceber. E aí, uhum, o processo de você entender qual que é esse sinal, por que as minhas fezes modificaram tanto, por que ela está assim ou está assado, né? Então, é você conseguir observar o seu corpo, as dores intestinais, as dores, se é intestino, se é um pouco mais alto, né? Então, esse processo do autoconhecimento, né? Esse processo da autopercepção, ela é um processo que se faz sozinho, né? É um processo que se faz hum, no dia a dia. Então, eu acho que é esse o estímulo, é esse o objetivo que a gente tem, né? Que faz muito parte dessa saúde emocional, né? Que faz muito sim. parte desse processo de autoconhecimento que é saber quais que são os seus gatilhos, o que te incita a você ir comer um chocolate, o que te incita a você tomar um café, mesmo estando ansioso, sabe? E Uhum. é observar mesmo, eu acho que a gente tem que ser estimulado e aprender a observar o nosso corpo. Então, eu acho que a palavra que eu mais consigo entregar em relação a isso é essa questão da autonomia mesmo alimentar. Ô, Rafa, você sabe, claro, mas se alimentar corretamente sempre foi uma preocupação que eu trouxe da minha família, né, da minha mãe. Ela era muito focada nisso. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo que é muito difícil se alimentar corretamente. Considerando as origens várias que nós temos aqui no nosso país, gente que vem de toda a parte do mundo, a nossa miscigenação cultural, que começou lá atrás com os índios nativos, depois com os negros que foram trazidos e com os europeus, ou seja, são muitas culturas misturadas, né? Isso, de certo, interfere muito na alimentação de todos. Inclusive, quando a gente viaja pelo Brasil, você vai mudando de estado, os cardápios vão mudando.
Eu imagino que isso seja um grande desafio quando uma pessoa senta à sua frente querendo uma receita de bolo, né? Então, eu entendo que as pessoas, na É verdade, muito. não estão muito preparadas para algo tão personalizado. Como que você lida com isso? Sim. É um desafio mesmo, porque, assim, de experiência própria, eu posso dizer e afirmar isso, que as pessoas não estão preparadas para se olhar, elas não querem dedicar esse momento, elas querem algo pronto, elas querem algo rápido, elas querem algo milagroso, que resolva todos os problemas dela ontem. Então é um desafio mesmo, mas eu acho que nada mais do que a conscientização, as conversas, o acolhimento. E eu acho que é isso, eu acho que nesse momento, no primeiro momento que a gente conversa com o paciente e tal, antes de tudo, deixar claro quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, né? Que sejam a construção de metas, elas são desenvolvidas em conjunto, né? E observando essa necessidade, é nesse processo de conscientização, isso faz parte, né? Então, entender que essa mudança, ela vai levar tempo, né? Mas que os Uhum. resultados vão ser extremamente efetivos, né? Para que ela consiga caminhar com as suas próprias pernas sem depender de alguém ficar prescrevendo para ela o que ela tem que comer, o que não tem que comer, o que pode comer e etc. Às vezes eu Eu tenho a sempre impressão que as falei, né? pessoas relutam em adotar essa autonomia, né? Ai, com certeza. Eu tinha casos assim que eu me lembro no consultório que muitas vezes eu falava, eu chegava nesses palavreados, eu falava assim, então, eu não tô aqui para ser a sua babá, mas eu vou ser alguém que vai te ensinar a andar de bicicleta, por exemplo, para que daqui a pouco você possa andar sozinho de bicicleta, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa, tipo, pera, mas não é isso que eu quero, sabe? Enfim, mas eu, É? eu concordo, eu acho que tem profissional para tudo, né? Acho que tem espaço para Uhum. todos também. E a maneira, é o que você me perguntou anteriormente. O que você pode entregar para esse modelo de saúde, de foco da saúde mental? É isso, a gente poder trabalhar a autopercepção, trabalhar qual que é o seu sinal de fome. Por exemplo, porque um caso muito clássico, acho que em função mesmo da pandemia, do que a gente viveu recentemente, é que a gente estava em casa, a gente estava ansioso, e o que a gente tinha de subterfúgio, né? Comida. Então, muitas pessoas, tipo, foi alimentando essa ansiedade com fast food, com alimentos que não eram tão saudáveis, porém palatáveis, né? E os alimentos palatáveis são o quê, né? Eles são alimentos riquíssimos em carboidrato, riquíssimos em açúcar, riquíssimos em sódio, né? Que são ultraprocessados e tudo isso. Então, esse processo de você falar, parar e pensar, meu, que eu quero comer um chocolate? Por que eu não vou buscar uma maçã ao invés de um chocolate, tá? E isso tem a ver com todo o aspecto mental que você está construindo ali naquele momento, né? Com todo o Uhum, aspecto uhum. emocional também. Então, a busca por determinados alimentos tem tudo a ver com questão de modulação de neurotransmissor. Uma coisa Nossa. clássica que a gente fala é que quando nós estamos com os níveis serotoninérgicos, né, que tem a ver com essa questão da ansiedade, exacerbado, a gente busca alimentos que vão trazer essa regulação. E um deles é o açúcar, né, o carboidrato. Então, que vai trazer essa modulação, que vai dar essa calma, que vai trazer aquela sensação de prazer, aquela endorfina, né? Enfim, então são essas percepções que, como ontem mesmo a gente estava falando no podcast, né? Que daqui a pouco a gente vai Hum, lançar. Mas hum. é você ter opções à sua disposição que sejam mais saudáveis, né? Opções que sejam também palatáveis, mas que possam, claro, substituir nesses momentos. Mas uma coisa que eu sempre levanto, né?
A gente tem necessidade de comer um chocolate? Tem, claro que tem, né? A gente pode? Tem. Pode, claro que pode, né? Todos podemos. A gente tem que saber a quantidade, a gente tem que saber o Uhum, momento, a gente tem que uhum, saber também degustar aquele alimento, né? Se é um alimento que vai te trazer tanta felicidade, tanto prazer, porque eu sei que traz, né? Ainda mais para determinadas pessoas que às vezes gosta muito e etc. Mas a gente precisa saber como, quando, a quantidade, qual é o chocolate e etc. Então, eu acho que é só esses ajustes que serão feitos, né, ao longo desse projeto, ao longo dessas criações de metas, e a partir uhum. disso a pessoa realmente se torna mais consciente e livre, né, autônoma para fazer as suas escolhas. Ô, Rafa, sabe o que eu tenho percebido? Que a questão do veganismo e dos alimentos orgânicos é uma certa novidade ainda para nós, né? E eles batem de frente direto com a indústria da alimentação que joga um monte de porcaria na gente. E aí, de novo, me vem uma situação assim muito desfavorável de ter dificuldade de acessar como se alimentar. Não existe um curso de como se alimentar, uma universidade. Como que eu aprendo a comer adequadamente segundo o meu organismo? Então, aí o profissional da nutrição tá aí para isso, né? Infelizmente, a gente entende o profissional da nutrição como alguém que vai reduzir danos, né? Então, você chega para ele só se você tá com seus exames todos desequilibrados, né? Então, tá com uma diabetes e tudo mais. E isso faz parte também da indústria, né? Dessa questão da institucionalização da questão da medicina em si. Então, o médico, ele só vai direcionar você como paciente para nutricionista se ele observar alguma demanda nesse sentido, né? Que consegue, vamos supor, prevenir todo esse quadro. Então, o profissional da nutrição ainda não é reconhecido como profissional que também vai te auxiliar nesse caminho de conscientização, Exatamente. né? Então, assim, a gente ainda não fala sobre prevenção, a gente está falando de remediação, né? Então, o ideal é que mude essa mentalidade, né? Uhum, Observar o profissional de nutrição como alguém que vai auxiliar a prevenir esses danos, principalmente ligado à exato. questão da saúde emocional, né? Da saúde Sim. física como um todo, mas é um dos pilares realmente para a gente ir tentando modificar esse cenário. O seu trabalho, Rafa, é muito importante, é um dos pilares da Consciente, porque a gente entende que não há como ter uma vida saudável de uma forma geral sem falar de alimentação. Eu estou com um desequilíbrio emocional. Vou no psicoterapeuta, eu faço constelação, eu faço reiki, eu faço acupuntura e o que eu como, Pois é. né? Então, eu acho que não dá para descartar isso e acho que é por esse motivo que você está conosco, tentando divulgar um trabalho ainda pouco divulgado, para que as pessoas entendam exatamente como isso funciona. Porque tanto a Uhum. indústria alimentícia como farmacêutica nos vê muito mais como pessoas doentes do que como pessoas saudáveis. E quando falamos de saúde emocional, estamos falando da prevenção, de uma saúde global, e não de uma Exato. pessoa doente, né? Então, entendemos, eu acho que é fácil hoje a gente poder sinalizar isso, porque temos muito mais opções no mercado de alimentos de qualidade, digamos assim, já com a chance de abrir mão de certos hábitos que nos adoeciam, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre casos que você tem presenciado, onde as pessoas começam te procurando, te trazem uma questão de doença, de mal-estar, enfim, de desequilíbrio, e como que você conseguiu contornar isso na prática e quais foram os resultados. Uhum. Olha, eu acho que o melhor caso que o meu não tem, né? Assim, acho que a gente só vai conseguir passar aquilo para as pessoas a partir do momento que a gente vive, né? Então, Uhum, assim, uhum, eu acho que no cenário, obviamente, que eu sei que
sou privilegiada nesse sentido de ter acesso à informação, muito mais do que outras pessoas, óbvio, né? Mas eu sou e me coloco como um instrumento para divulgar essas informações, né? Principalmente como a Rosa está falando aqui sobre essa questão da educação nutricional. Eu também acho que isso deveria ser implementado em todas as escolas, né? Tipo, no primeiro ano, assim, porque é uma das coisas Exatamente. fundamentais para a construção do ser humano, né? E se é o que você falou, se a gente entra, né, no ambiente, vamos dizer, da vida, ambiente corporativo, a questão da praticidade, ela ganha espaço, né? As questões de, tipo, vou fazer uma refeição aqui de 5 minutos porque eu não tenho tempo, e etc. E assim, você vai postergando coisas que são extremamente fundamentais, né, para a sua vida. Eu acho que essa conscientização, ela já está ganhando espaço, né? É, principalmente por conta de uma coisa que até você viveu e questões relacionadas também a hoje. O índice de burnout também é extremamente alto, né, quando a gente fala disso. E nada mais é do que essa falta de autoobservação, né, no dia a dia, que obviamente vai envolver questões do aspecto alimentar mesmo. Mas falando sobre casos especificamente, né, acho que é isso que eu Uhum. estou falando, né, o meu é isso. A partir do momento que eu me olho e me percebo, obviamente que eu vou fazer escolhas que se adequem à minha realidade, né? Então, obviamente, por quê? Porque eu tenho informação. Então, a hora de escolher determinados alimentos, eu tenho essa autonomia para conseguir definir o que vai me fazer bem. Aí você pergunta, mas e o que te faz mal? Por exemplo, nesse caso, um chocolate, não é questão de fazer mal, estou dizendo a questão do excesso, né? Mas você começa realmente a se questionar, a entender qual que é o seu sinal, o seu gatilho, o que está te levando de fato a buscar determinados alimentos, né? E quando você desperta para isso, como na meditação, né? É um exercício que tem que ser feito diariamente. Ele não vai acontecer sozinho, né? Os benefícios da meditação, eles hoje já são muito sabidos, já é muito estudado, né? Mas é um processo que, a nível mental, a gente tem que ir mudando esse mindset, Hum. né? De busca mesmo. Por que eu estou buscando? O questionar já é algo bem interessante, já é um início de algo, né? Mas, obviamente, você vai silenciar, se auto-perceber e falar: nossa, eu estou buscando porque hoje eu estou um pouco mais triste. Ou porque hoje eu briguei com o meu chefe, ou porque eu briguei com um familiar e etc. E aí, ao entender e compreender você mesmo, né, acolher esse sentimento, você já vai ressignificando, entendendo que eu não preciso de um alimento para suprir essa minha necessidade, né? Eu posso utilizar essa fonte de prazer que eu estou dedicando só ao alimento com outras formas, né? Hoje a Consciente ele já está na sua, acho que sexta, né, live, mas assim, a gente já Uhum. falou tanto sobre outras práticas que podem também auxiliar essa saúde mental, como a própria arte, a música, né? As Uhum. questões que envolvem a própria meditação, né? Um momento de recolhimento, enfim. Então, eu acho que você trabalhar uma coisa que eu gosto de chamar de auto-amor, né? Essa autopercepção, ela é um processo de auto-amor, de autocuidado, para que Perfeito. isso vá minimizando. Obviamente, eu não vou deixar de comer o chocolate, porque aquilo também me faz feliz. Mas eu vou, Uhum. em outros momentos que eu senti esse sentimento e que eu quiser buscar o prazer, eu vou buscar em outra coisa. Eu vou ouvir uma música boa, né? Eu vou dançar, eu vou pintar, vou pintar um quadro, enfim, eu vou sair para caminhar, né? Fazer uma atividade física, enfim. Então você tem que realmente exercer isso diariamente, né? E é obviamente que quando a gente vai se auto-percebendo, assim, os benefícios são
muito, o processo de autoconhecimento, ele é muito valioso, né? Ele é para a vida inteira e é só a gente fazendo mesmo, né? Pessoalmente. Mas eu acho que é isso. Legal. Rafa, o Joaquim botou uma pergunta interessante aqui para a gente, com relação a esses padrões, né, esses cardápios prontos. Ele pergunta sobre as alimentações de manhã. Limão, ovo, abacate de manhã, como é que isso funciona? Ou não Adoro, funciona? adoro falar de padrões, mas porque eu vou desconstruir todos. Isso é muito bom. Mas, enfim, eu acho que assim, a primeira coisa é, eu te pergunto, você gosta disso, né? Você gosta de abacate? Você gosta de ovo? Você gosta da água com limão? Você se sente bem ao Uhum. tomar? São essas as principais perguntas, né? Tem muitas pessoas que eu sei que não gostam de comer ovo, né? Tem muitas pessoas que amam comer ovo. Por exemplo, eu adoro. Se precisar comer ovo no almoço, no café da manhã, no almoço e no jantar, eu vou comer. Entendeu? Então, assim, primeiro ponto é isso. É observar a sua particularidade, o seu gosto, a sua possibilidade. Observando Uhum. isso, aí a gente passa por um aspecto nutricional para e começar a avaliar, né? Por que que você está indo buscar o ovo? É como fonte de proteína, né? Então, tudo bem, é para reduzir um pouco o pão, né? É para trazer uma outra opção no seu cardápio e não todo dia comer um pão com uma farinha de trigo, né? Enfim, mas o que que eu sempre falo? O princípio é a gente pensar na diversidade, né? Na diversidade Hum. alimentar. Então, por exemplo, você vai comer o pão com ovo um dia da semana. No outro dia, você vai comer só o ovo. No outro dia, você vai comer o pão com abacate. No outro dia, Hum. não vai comer nenhum deles, você vai optar por só comer uma fruta. Enfim, então é pensar nas diferentes Hum. opções que hoje a gente tem. A gente tem muita variedade de alimentos, principalmente a nível de vegetais, né, frutas, enfim, pensar também nessa questão da sazonalidade, entender, poxa, se o momento oportuno, a estação, ela tá me falando para comer goiaba, por que que a gente não vai comer, né? Vamos comer por quê? Porque tem a natureza ela é sábia, ela sabe por que que ela tá dando goiaba esse mês, entendeu? Então, por quê? Porque ela tem uma quantidade de vitamina C um pouquinho maior, ela tem todas as antocianinas, né? Todos os nutrientes que vão, nesse momento, nos ajudar também a recuperar a nossa saúde. Enfim, então, eu acho que é essa percepção não só interna, mas externa também do ambiente, da natureza, né, como algo que faz parte do construto do ser humano, né? E uma das coisas, aí essa questão da cúrcuma, né? A cúrcuma, ela é um antioxidante, né? Hoje, não sei se todo mundo sabe, mas é um dos antioxidantes mais estudados do mundo, né? A gente É? tem hoje mais de 80 benefícios já documentados em literatura sobre a cúrcuma. Então, isso é incrível, né? Você vê que o poder de um alimento tem, né, possibilidade de tanto agir a nível de tratamento. Hoje, um dos que a gente mais conhece é essa redução de dores articulares a nível de inflamação mesmo. Ela é essencial para isso. Mas, assim, é só pensar um pouquinho e entender que se eu tomar cúrcuma todos os dias durante muitos anos, alguma coisa vai falar para o meu corpo, ó, peraí, né? Então, assim, por que não flexibilizar esse uso do antioxidante? Então, como aqui a Ana Regina falou, toma cúrcuma, mas outro dia coloca uma páprica no seu arroz. No outro dia, vamos usar outra fonte de antioxidante, um chá, por exemplo, né? Um chá verde que tem muito compostos fenólicos também, enfim. Então é trazer, ampliar essas possibilidades e não ficar só no mesmo alimento, né? Essa monotonia alimentar é fruto do nosso século também. A gente quer sempre a mesma Hum. coisa, a gente quer sempre
a solução dos nossos problemas. Ah, então eu vou tomar cúrcuma todo dia, né? Para tirar minha dor articular. Pode ser, mas você vai ter que tomar isso durante um tempo. Depois de um outro tempo, você vai ter que mudar a fonte do seu antioxidante. Enfim, então isso eu acho que é conquistado com essa sabedoria da natureza, com a sabedoria interna também, de você saber o que o seu corpo quer, o que você gosta, o que está te fazendo bem, o que está te fazendo realmente feliz. E se isso, obviamente, for né, possível, claro que é uma coisa que vai ser avaliado aí de acordo com cada individualidade. Ah, falaram aqui também que eu estou acompanhando, tá? Tem uns que passam, né? Não consigo ver. Mas o Kim falou, tem o cúrcuma na horta. Gente, maravilhoso. A cúrcuma, ela é uma raiz, né? E aí, primeiro, zero antioxidante, zero agrotóxico, né? Você poder pegar isso da sua horta, eu acho que nada mais bonito, né, da vida é você plantar um alimento e você vê-lo crescer, regar, né, e ver todo esse processo. Eu acho que isso é uma das coisas que todo mundo na vida tem que ter experiência uma vez, né? E a cúrcuma, ela é uma raiz. E ela é bem parecida, ela é da família do gengibre, né? E você consegue colocar ela na sopa, num caldo, no arroz, ralar ela assim, colocar num suco. Enfim, a gente expandir essas técnicas dietéticas, né, que a gente fala, essas diferentes formas de fazer e utilizar um alimento. Se você domina as diferentes maneiras de utilizar um alimento, isso te dá um leque de possibilidades maravilhoso, né? Enfim, então isso eu acho que faz parte também desse processo de conscientização. Você falou de alimento plantado em casa e tal, e sei que você teve experiências recentemente com hortas urbanas. O meu amigo médico em Botucatu, querido e conhecedor muito do assunto, também promoveu, acho que no final do ano passado, um seminário, e foi um especialista a falar sobre hortas urbanas. Acho que as pessoas estão entendendo o quanto isso é interessante. Conheço pouquíssimas pessoas que se alimentam do que produzem, caseiramente, em quintais, em canteiros e tal. Como que a gente pode aprender a fazer disso um hábito, mesmo em espaços pequenos, em apartamentos? Isso é possível? Você acredita nisso? Nossa, muito, muito, muito. Eu acho que só da gente conseguir. é, a gente tem que pensar que tudo começa com o pequeno, né? Tudo começa com um passinho, mesmo que pequeno, né? Então, assim, comprar, por exemplo, um vaso de hortelã, né? Você ter o hortelã à sua disposição para fazer, para colocar num chá, para fazer um quibe, de repente, colocar um hortelã. A Ana Regina mesmo já me falou de uma receita super gostosa com iogurte e hortelã para colocar e fazer um molhinho de salada. Sabe, tem mil e umas opções para a gente fazer com hortelã. Então, cuida dele no dia a dia. Vê como que você se adapta, né? Isso já é um passo enorme, né? Para a gente começar a se interessar um pouco por essa produção dos nossos próprios alimentos, né? Então, você mesmo, né, teve recentemente uma experiência com uma orquídea, né? As flores também Sim, acabam sim. acabam sendo aí uma oportunidade para a gente avaliar, né? Tanto a nossa energia colocada no momento de regar o alimento, a flor, né? Ela mesma. Enfim, e é muito gostoso, né? A gente entender que esse processo, a natureza está nos dando os seus sinais. Então, às vezes, ai, coloquei muita água, vamos tentar deixar um tempo mais sem água. Enfim, tudo isso é a gente olhar para nós mesmos também. Então, faz parte de um processo de autoconhecimento, de conscientização. Então, vai ter dia que a gente vai ficar muito nervoso, vai sair esbravejando aí, e vai ter os seus gatilhos também físicos, que a gente vai mais cansado, né? A gente não vai ter uma noite de sono muito boa. Enfim, então é também a gente observar, né, isso na natureza, mas principalmente em nós mesmos. Então, acho que esse é um dos princípios aí para a gente pensar
em construir as nossas hortas urbanas e hortas caseiras. Mas eu acredito muito, acho que é muito possível a gente começar com pouco, começar com aquilo que para a gente cabe às vezes no nosso bolso, cabe no nosso dia a dia. E é isso. Aqui as pessoas, né? Ó, a Elizabeth falou: aqui em casa tenho 18 vasos, um AP pequeno. Nossa, Viu? 18 Você vê que é vasos. possível, né? Espetacular. Ver que é Espetacular. possível, ver que é possível já dá um quentinho no coração aqui e falar assim, gente, é isso, vamos compartilhar. Aí a Elizabeth já compartilha com a gente como que você faz. E é isso, a gente trazer essas possibilidades, né? Às vezes não vai dar para plantar, sei lá, tipo um pé de tomate, porque é mais difícil. Mas um temperinho, uma flor para um chá, né? Uma erva, enfim, acho que é muito possível e é assim que começa. Em relação às hortas urbanas, né? Isso, Algo que ia perguntar. é um movimento que está sendo muito interessante, principalmente por conta da visibilidade da agroecologia, né? Que hoje está tendo, e essa conscientização ambiental, o fato da gente ter esse contato da natureza, acho que é primordial, acho que faz parte também de um processo terapêutico também. Acho que isso é uma das coisas que eu considero imprescindível aí. E isso hoje a gente vê que é possível, sabe? Hoje a gente vê bairros que tinham uma região totalmente. Hoje a gente tem um termo, né, para utilizar, para falar sobre isso, que é ambientes que são obesogênicos, né? Então não tem nenhuma opção de alimentação saudável. Enfim, são todos os ambientes que promulgam aí o excesso de calorias, o excesso de açúcares e etc. Então, você conseguir inserir uma horta urbana dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro de um condomínio, sabe? Poxa, é maravilhoso, né? É uma oportunidade que você vai poder ver crescer, regar, plantar, colher, né? E entender realmente os sinais da natureza e trazer eles para o seu interior. Olha Olha lá, a lá, Beth de novo. Elizabeth. Falou, Escambo de minha mãe frutas. costumava trocar frutas com os vizinhos. Meu, isso era tão comum, né, antigamente, agora realmente a gente está tentando resgatar isso. Elizabeth, eu posso te dizer que eu conheço muitas pessoas, assim, que se unem, que fazem o negócio acontecer e é muito bonito, assim. Às vezes a pessoa tem um terreno, assim, baldio mesmo, não sabe nada, vai atrás, entende como que capina o mato e como que ara a terra, e o negócio vem e acontece. É uma coisa bem bonita assim mesmo. Então, eu acho que nós possamos ter essa conscientização e não só ver os outros fazendo, mas ir fazer quando a gente tiver a oportunidade, né? Ô, Rafa, fala um pouco daquele projeto que você conheceu, que era um ex-presidiário que tomava conta, porque eu vou falar também de um outro caso que eu conheci, numa prisão no interior de Minas. Ah, é legal. Bom, esse é um projeto, na verdade, é a vida de um casal, né, que eu conheci muito de pertinho em função de uma ONG que eu trabalho, que é o Good Truck. Se alguém quiser mais informações também a gente pode divulgar posteriormente, mas é uma ONG que o foco deles é diminuir o desperdício alimentar, né? Então, eu, como nutricionista, vinha trazendo bastante essa questão da bagagem de educação alimentar, mas ao mesmo tempo entendendo, né, como que a gente consegue aproveitar o alimento integralmente. E isso é muito importante, né? Quando a gente fala até desse processo de concentração, acho que esse é um dos pilares também. Como que Uhum. a gente vai usar uma batata, a casca da batata, né? Enfim, isso é maravilhoso. Mas nesse período, né, nesse momento de compartilhamento de conhecimentos e tudo, eu conheci um casal, que é a Evelyn e o João, e é, eles realmente conseguiram um terreno, né, onde eles conseguiram plantar, e foi muito essa história que eu contei, né, de experiência própria. O João, ele é um ex-presidiário, infelizmente, no sistema que a gente vive, não se acolhe muito essas pessoas, né? Então eles ficam realmente excluídos da sociedade.
E ele tentou fazer outros trabalhos, mas infelizmente ele não conseguiu. E aí, observando essa oportunidade como um meio de vida, né, para ele, segundo ele contou que ele tinha algumas aulas dentro do presídio, tanto de concentração alimentar, mas também de agroecologia, que é nada mais de agroecologia e de produtos e de plantação de produtos orgânicos, né? Então ele sabia manejar a terra, manejar e plantar os alimentos sem uso de agrotóxico. E foi no momento da prisão que ele, né, da reclusão, que ele aprendeu. E aí, ao sair, ele falou: agora eu vou pôr isso que eu aprendi em prática. Então, ali foi o momento que eu fui ver. Eu ia assim, bonito demais de ver. Eles estavam realmente investindo em sementes, né? Investindo no solo, entendendo o que planta perto do que, para evitar o uso de muitos agrotóxicos, né? Enfim, então isso é muito bacana, né? Você vê que surge uma oportunidade através do conhecimento, através dessa iniciativa de alguém em disseminar o conhecimento. E a semente fica no coração, né? Uma hora ou outra ela vai florir. Então, eu fiquei bem contente, ainda auxilio da maneira que eu posso esse casal, né? Mas a vida de vendas, assim, do pequeno produtor é muito difícil. Ele depende também do clima, do ambiente, né? E de tempo, principalmente. Mas, enfim, então, essa foi a história que eu conheci. Essas pequenas produções, digamos assim, esses pequenos produtores, têm a fazer uma produção em pequena escala que vai ter distribuição praticamente local, né? Eu Isso, acho que isso, de alguma forma, ressoa um pouco com a filosofia da economia circular, de é, fazer com que a riqueza circule no local onde está sendo produzido, né? Isso é um conceito que a gente não tem muito enraizado e acho que poderia resolver o problema de muita gente. A gente anda hoje pelas cidades, aqui em Campinas, a gente passa uma determinada hora na avenida, tem várias pessoas procurando comida no lixo. Se a própria prefeitura tivesse uma política um pouco mais organizada, essas pessoas não precisariam vasculhar o lixo. E é, esse caso que você falou dessa pessoa que foi ex-detenta, há uns anos atrás eu conheci uma instituição em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, que chama APAC. Por favor, quem se interessar, pesquise. É um projeto interessantíssimo, que é um sistema de detenção alternativo ao sistema fechado que temos. Então, em algumas prefeituras, eles conseguem o convênio e quase que ao lado do presídio tradicional, cria-se um outro prédio, que é a PAC, que é uma progressão de regime, né? Então, se o cara tem bom comportamento no fechado, ele vai para a PAC. E a PAC, ela é regida por regras bem rigorosas. São os próprios detentos que limpam, organizam e mantêm isso funcionando. Em todos os setores, inclusive na cozinha. E para que isso tenha autonomia, que é tão importante que você falou, eles têm uma horta do lado. Então eu estive com um amigo que me levou para conhecer esse projeto, que é apaixonante, e aí, de repente, saímos, eu, ele e mais dois detentos, abrimos a porta do muro e fomos na horta. legal. Eles escolheram uns alimentos, me deram numa bacia, eu entrei para dentro com meu amigo, que era o gerente do presídio, e ele virou, depois vocês fecham aí, tá? Os caras não fogem, porque qualquer mau comportamento atenua na pena, acrescenta na pena. E se eles cumprem Entendi. as regras, eles vão diminuindo na pena. É um sistema absolutamente humanizado, incrível, fantástico. E, de novo, a questão da alimentação presente. Então, eles mesmos plantam, eles mesmos usam para comer, ou seja, ficou um sistema autônomo, né? E aí eu fico, talvez, sonhando um pouco de explorar esse modelo de hortas urbanas e começar a fazer esse tipo de escambo, troca, né, como a Elizabeth falou, localmente, com vizinhos, né? Porque, afinal de Sim, contas, o mais fácil de ajudar é o que está mais próximo. E é, eu acho que as é, pessoas não perceberam ainda essa possibilidade.
mas eu acho que a gente tem uma tarefa boa pela frente para criar alguns movimentos, algumas ações para chamar as pessoas para isso, né? Sim, sim, com certeza. E uma das coisas que até chamou atenção em relação a isso é que eu perguntei para eles, né? Eu falei assim, mas gente, onde que vocês vendem? Aí ela falou exatamente isso. Ah, o que vocês produzem, né? Onde que vocês vendem? Ela montou um carrinho super manual, assim, e sai com um carrinho vendendo os produtos que eles conseguem vender. Na Só que rua. na rua, no bairro, assim, né? Então, Tá? ela anuncia que é um produto sem agrotóxicos e tudo mais, produzido na horta que eles têm, né? Uma ocupação, enfim, explica todo o processo e vende o produto. E aí, o que que acontece? E aí eu perguntei, né? Porque eu faço muito trabalho voluntário também na Vila Brandina, que é um bairro, né, em vulnerabilidade, porém é um bairro onde eles moram, né, onde eles habitam. Eu perguntei, mas o Evelyn, por que que vocês não vendem lá dentro, né? Faz uma troca, vê o que, sabe, o outro produz e não sei o quê. Sabe o que ela me falou? Que lá Hum. mesmo eles não conseguem vender, eles não são bem vistos e a única capacidade que eles têm de venda é realmente para as pessoas que hoje já têm uma conscientização um pouquinho maior em relação ao que é esse trabalho. Então, eu acho que tudo começa, de novo, com a informação, né? Se a gente Uhum, divulga uhum. informação, se a gente leva a conscientização, se a gente entende que quais que são os motivos da gente estar buscando uma horta urbana, né? Porque é aquilo, né? Tipo, a pessoa vai no hortifruti, o que que ela vê? Ela vê uma infinidade de opções, né? Com preços caríssimos, óbvio, mas ela vê uma infinidade de opções. Ou seja, aquilo tá cômodo, aquilo tá ótimo para ela. Porém, ela não tá entendendo que isso tá trazendo alguns outros malefícios para a vida dela, a não ser fora todo o processo aí do ambiente capitalista hoje que a gente vive, né? De produção a mil, em escala. Enfim, então, você também levar essa conscientização com todo esse processo. Então, é isso. A nutrição, ela é complexa, né? A alimentação, ela é complexa. E você tem que Sim, se sim. questionar hábitos, questionar de onde está vindo o seu alimento, de que mãos estão sendo plantadas, né? Com que energia ela está sendo plantada. E nada mais gostoso, né, do que você saber quem está plantando, de você conseguir, sabe? Meu, eu falo que quando eu pago a alface da Evelyn, né, que eu sei de onde vem, com o suor deles ali capinando, eu falo, meu, eu acho que eu pagaria R$ 50 nessa alface, eu brinco com ela. Porque é isso, né? Tipo, você fala, você tem contato ali perto com um pequeno produtor, você sabe as dificuldades que ele tem de dar alface vir bonita, né? E etc. Então, eu acho que é retomar isso que o sistema colaborou para a gente deixar de lado, né? E olhar realmente só para o lucro, né? E tudo mais. Então, isso é um resgate, né? Que a gente tem que fazer. Rafa, eu acho que até já falamos disso aqui, mas eu queria pedir para que você faça a gentileza de reforçar o motivo pelo qual você se conectou com a Consciente e uma mensagem final, porque já estamos indo para quase 1 hora de live. Bom, eu acho que o motivo maior foi porque você é meu pai, Não, né? não vale. Ué, eu Esse tenho não que ser vale. sincera. Foi isso, gente, foi isso. Ele é meu pai, eu falei, eu vou fazer essa caridade. Tô brincando, não foi não. Mas é porque a gente veio conversando muito. Eu acho que eu fui uma das pessoas que mais acompanhou todo esse processo, né? Acho que o período crítico, né, da sua vida, crítico não, né, de aprendizado que você levou realmente para a vida e foi realmente uma força propulsora para você hoje estar sonhando,
seu projeto. Então, isso é muito bonito, assim. E foi uma das coisas que eu falei, meu, que massa, né? Vamos botar fé aí junto. E eu quero dizer que tem uma frase, eu não sei o autor dessa frase, mas que é assim, que sonho que se sonha junto vira realidade, né? Então, eu acho que a gente está sonhando um sonho que é coletivo, né? E saber que tem outras pessoas envolvidas. E todo momento, poucos momentos a gente teve, mas as pessoas são muito maravilhosas, elas têm muito ao que oferecer para a comunidade, para a sociedade, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto da Consciente. Então, é inspirador demais. E eu, na vida, eu percebo que se a gente estiver realmente conectada com as pessoas que estão buscando, com os mesmos objetivos, né, que a gente vai crescer junto, né? Então é Uhum, isso, eu uhum, acho que, por exemplo, por que não a gente desenhar um projeto juntos de uma horta urbana, né? uhum, De uma uhum. pequena horta consciente, sabe? Enfim, sei lá. Então, é uma ideia que fica no ar, mas para a gente sonhar junto mesmo e para fazer tudo virar realidade, né? Então, eu acho que além disso, de ser você ser o meu pai, que me incentivou bastante, e por eu conhecer toda a sua história também, eu acredito muito na saúde emocional, sendo um dos pilares fundamentais para que a gente tenha equilíbrio na vida, né? Então, eu acho que a nutrição. Ah, Raul Seixas, obrigada pela referência. É isso. Bom, e é isso. Eu acho que a saúde emocional, hoje, com a minha visão da nutrição comportamental, né, ela me permite ter essa propriedade para falar que trabalhar com o comportamento humano, numa visão mais humanizada e mais acolhedora, eu, consequentemente, tenho melhores resultados e resultados que fazem meu coração vibrar também. Então, eu acho que é isso. Tá unido a projetos, a iniciativas que fazem sentido, né, para a gente como coletivo e para o que a gente realmente quer construir nesse nosso planeta aí que o Kim falou. Ainda estamos aqui, mas é isso. Eu acho esse planeta lindo. Eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda e eu quero fazer muito Uhum, mesmo. uhum. Então, que sejamos um ao outro um incentivo, né? Para o bem, para a luz, para o crescimento, para a paz, principalmente nesse momento, enfim. Mas é isso, né? Para o amor. Rafa, eu queria muito agradecer sua presença aqui conosco e muito além, primeiro de você ser a minha filha, você está conosco pelo seu propósito, pela maneira como você enxerga a vida. Sim, É sim, isso com que eu me certeza. conecto e a gente tem um propósito muito parecido. Isso nos faz forte, né? Isso nos faz fortes. E eu queria agradecer também demais a presença de quem esteve aqui conosco até agora. Acho que fica fácil perceber que esse assunto dá margem a muitas ações. Ai, E muita. estamos apenas no começo, vem muita coisa por aí. O nosso propósito é grande, nós somos visionários, nós queremos coisas grandes, queremos ajudar o máximo de pessoas possível. E falar de alimentação é falar de amor, falar de saúde. Chega de doença, nós queremos saúde, e saúde começa na mesa, É. tá E bom? é isso, é o que você sempre fala, né? Que eu ressoo bastante, que nós não somos doentes, nós estamos, né? O nosso Exato. lugar é da saúde, o nosso lugar é da plenitude, é do equilíbrio, né? Sim, É da sim. bonança. Então, vamos nos colaborar, nos incentivar, estar juntos para a gente atingir esse lugar que é tão nosso, né? Então, muito Dois obrigada. Dois pontos muito importantes ainda. Nós hoje temos recursos de sobra que antes, há muito pouco tempo atrás não tínhamos. Acesso É, aos alimentos naturais, aos alimentos saudáveis, acesso à informação e a conexão entre as pessoas, né? O que vai que fazer é o desse mais nosso mundo valioso. melhor é nos conectarmos
entre nós, né, humanos. É, Então, pessoal, por favor, compartilhem os nossos conteúdos, sigam-nos e sintam-se também pertencentes a esse projeto, porque ele não é só nosso, ele é de todo mundo. sim, sim, com certeza. Bom, teve Obrigado, gente. muitos comentários aqui. Eu quero Quer agradecer responder mais mesmo. algum? Não, a Tata, Ana Regina, Tati, todo mundo presente aqui. Muito obrigada por tudo, pelo incentivo que também vem através do amor, né? Então, obrigada mesmo, sempre. Obrigada, pai. Um Obrigado, beijo. gente. Beijo para todos, boa noite e até a próxima. Até.